Gênesis capítulo de número 21, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Volta um pouquinho antes e vamos ler a promessa. Gênesis capítulo 17, verso 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Capítulo 18, verso 9. A palavra de Deus diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Pai, essa é a tua palavra. Por meio da tua palavra, queremos nos alimentar nessa noite. Num dia tão especial, que oramos e nos lembramos de pessoas tão especiais. Queremos, na ótica da tua palavra, olhar para as mães e aprender algo da parte do Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Não há ninguém, Senhor, dentro desse auditório que não dependa, que não precise ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Por isso, fale ao nosso coração
encontre em nós um coração aberto a ouvir a Tua voz. E desde já devolvemos somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa noite, dessa palavra e de toda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gerando a promessa é o tema dessa palavra. Hoje pela manhã o Senhor nos permitiu trazer uma reflexão a respeito de Isabel, a mãe de João Batista. E se por acaso você deseja ouvir essa palavra, você pode entrar no canal do YouTube da nossa Lagoinha e assistir e ser edificado. De alguma forma, com a igreja reunida nos cultos desse domingo, nós queremos olhar para as mães da palavra e reter e aprender algumas coisas que Deus fez na vida delas e também através da vida delas. Ensinamentos que não são apenas para as mulheres e nem mesmo apenas para as mães, mas para todos nós que estamos aqui nessa noite. E o convite de Deus nessa noite é olharmos para Sara, uma mulher escolhida por Deus para dar a Abraão um filho, conhecido como filho da promessa, Isaque. E se tem uma característica que, ao olharmos para as mães, e nenhum de nós homens temos a capacidade de fazer, é o que chamamos de gerar, o que chamamos de gestação, o que chamamos de um tempo de espera. Mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos promessas de Deus. Todos nós, o Senhor estabeleceu o seu trono no nosso coração. E Ele disse, continua dizendo, palavras aos nossos ouvidos, que são promessas que Ele nos fez. Talvez enquanto estávamos ainda no ventre de nossa mãe, talvez na nossa infância, na nossa adolescência, e até mesmo nos dias de hoje, porque servimos um Deus de promessas. Irmãos, eu quero olhar para a vida de Sara, e não tem como olhar para a vida de Sara e também não olhar para a vida de Abraão e aprender com ela. Nessa noite, e o Senhor me chama a atenção em algumas realidades. Eu quero ler com você o verso de número 5 do capítulo de número 21. A palavra de Deus diz assim: estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Em algum momento, Abraão também disse a Deus: se Sara, aos 90 anos de idade, poderia conceber um filho. E Deus reafirmou que nada é impossível para Ele. Primeiro ponto: nunca é tarde para se viver os sonhos de Deus. Ao olharmos para Sara, nós percebemos que se existe fôlego de vida, existe propósito de Deus. Irmãos,
É impressionante como no decorrer dos nossos dias nós paramos de sonhar. Nós paramos de acreditar nas promessas de Deus. Nós trocamos as nossas experiências e as nossas maturidades, ou a nossa maturidade, pelas promessas de Deus. É impressionante como pessoas experientes, elas tendem, sim, a contribuir com a sua experiência, mas muitas delas, de comunicar a algumas pessoas que estão ao seu lado, impossibilidades das suas promessas, dizendo: não, isso não vai acontecer. O que me chama a atenção na vida de Sara é que se eu e você, em muitas vezes, colocamos por meio da nossa idade, da nossa maturidade e das nossas experiências um ponto final, Jesus é um Deus que coloca vírgula ou reticências, porque Ele não para de fazer em nós e através de nós. Não há tempo para Deus todo dia é dia dEle cumprir algo na tua vida, independente da tua idade, independente se você está aqui nessa noite ou se você está em casa, existe promessa de Deus para você, e até o seu último fôlego de vida, Deus vai cumprir algo na tua vida, em o nome de Jesus. Nunca é tarde para sonhar os sonhos de Deus. Permita Deus encher teu coração de esperança. Permita Deus reativar seu ministério. Permita Deus usar você na sua esfera de vida. Permita Deus usar da sua influência de pai, de mãe, de avô, de avó. Permita Deus usar você na sua experiência, na sua empresa, nos seus vínculos. Permita Deus enxertar os sonhos dele na tua vida. Nós não podemos parar de sonhar. Quando olhamos para a vida de Sara, irmãos, talvez ela já estava desacreditada, mas Deus não. Deus não é um Deus que desacredita. Deus não é um Deus da incredulidade. Mesmo se você não acredita nos sonhos de Deus para a tua vida, o Senhor continua sonhando por você e para você, porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem pecador para que se arrependa. Se tem promessa, Ele vai cumprir, e nós precisamos crer. Nunca é tarde. Vamos sonhar, meu povo. Vamos acreditar numa família temente a Deus. Vamos crer que você vai estar aqui, toda a sua casa vai servir o Senhor. Vamos acreditar que Belo Horizonte será impactada e vai viver um avivamento. Vamos acreditar, igreja. Vamos acreditar na nossa casa, na nossa família. Vamos acreditar no poder da oração. Vamos acreditar no poder da palavra pregada. Vamos acreditar na igreja de Jesus, na sociedade. Vamos deixar Deus encher nosso coração de sonhos. Mas eu aprendo com a vida de Sara também o segundo ponto: da incredulidade à dependência em Deus. Olha o que diz o capítulo de número 18, que nós lemos a partir do verso de número 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele.
Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Irmãos, Sara saiu da incredulidade a uma dependência total em Deus. Isso faz parte de gerar promessa. Porque a estação do gerar, Deus faz muitas coisas. Vamos pensar numa mulher grávida. Alguns momentos ela se olha no espelho e ela se acha feia. O seu corpo mudou. Em alguns momentos ela se acha maravilhosa. Em alguns momentos ela entra na caverna, em outros momentos ela se alegra pelo fato de ser mãe. Todos esses sentimentos estão dentro da estação do gerar. A promessa de Deus na vida de Sara, na vida de Abraão, ela passa pelo teste do tempo, e nessa estação, Sara é confrontada. E por meio desse processo de gerar, Deus permite com que Sara saia desse lugar de incredulidade e alcance o lugar de dependência. Se não houvesse a estação do gerar, Sara não alcançaria a dependência no Senhor. É por isso que nós não podemos ser essa geração fast food, de querer as coisas na hora, porque existe um toque do Senhor, existe um ensinamento do Senhor no processo de gerar alguma coisa. Deus não vai entregar nada a você na mão de qualquer jeito, não, existe um processo, e enquanto Deus não cumprir no meu e no seu coração esse processo, até que alcancemos a dependência, a promessa não vai se concretizar. Não vai. É por isso que Sara gera. Para que Deus tirasse ela desse lugar e levasse ela no melhor lugar. O processo de gerar tem confronto. Nesse processo de gerar tem fuga. Sara, ela tenta fugir. Não, Senhor, eu não menti. Deus, na sua verdade, disse: você mentiu. Sara se constrange, porque não tem como você esconder algo de Deus. Não adianta fugir. Não adianta mentir. Mas é suficiente para que Deus nos aperfeiçoe e Ele cumpra no tempo exato o que Ele nos prometeu. Seu coração pode estar tomado de incredulidade, mas eu quero dizer que a sua incredulidade está com os dias contados. Deus está te levando a um lugar de dependência. Deus está te levando a um lugar, a acessar um lugar de relacionamento real com Jesus.
Gere a promessa, se permita gerar tudo aquilo que Deus tem para você. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Sara, eu percebo também um terceiro ponto. Olha o que diz o verso no capítulo 21, verso de número 6. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Terceiro ponto: gere as promessas que transformem seu luto em júbilo. Não gere nada que não te faça bem. Pastor, é óbvio que eu não vou gerar algo que me deixa mal. Eu não estou dizendo algo que te deixa mal humanamente falando. Eu estou dizendo algo que não te faça bem, ou seja, que não seja vontade de Deus. Tem muita gente tentando gerar algo que não tem nada a ver com Deus. Não vai gerar júbilo ao seu coração, não vai gerar gozo na tua vida, não vai gerar alegria que excede todo entendimento. E para alcançarmos essa alegria que excede todo entendimento, é somente se sonharmos os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Se Sara estivesse gerando uma outra promessa que não fosse a promessa de Deus, certamente ela não se encheria de riso. Se permita gerar coisas que vão te colocar para cima, irmãos. Tem gente investindo em relacionamento de gente que te joga para baixo. Um dia conversando com a minha esposa disse assim: olha, minha mãe me deu um conselho enquanto eu era solteira, e eu nunca me esqueci esse conselho. Ela diz assim: olha, case com alguém que sopre a sua bolinha de sabão, que te joga para cima, que acredita nos seus sonhos. Você sabe que aquilo não vai te fazer bem a médio e a longo prazo, mas você, nas suas emoções, nos seus sentimentos carnais, você quer gerar, você quer esse relacionamento, você quer investir nisso que você sabe que Deus não está. Isso não vai gerar alegria que excede todo entendimento na tua vida. A única possibilidade desse riso, desse gozo, dessa alegria alcançar o nosso coração é quando geramos somente o que é de Deus, a promessa que é de Deus. Entenda isso, irmãos. O texto vai dizer que ela se encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Quando nós geramos a promessa de Deus, não somos apenas nós que nos alegramos, mas contagia outros. Contagia a nossa casa, contagia a nossa família. As mães vão dizer: eu estou muito feliz porque meu filho está bem, ele está feliz, ele encontrou a pessoa certa, agora ele está no caminho certo, ele está na empresa certa, ele está sonhando os sonhos de Deus, ele está crescendo na igreja, ele está crescendo no ministério, ele está avançando, ele está amadurecendo, Deus está levando ele em lugares novos. A alegria que Deus alcançou no seu coração faz com que outros também almejem gerar as promessas que Deus também tem para eles. Aquela tristeza de Sara, de já velha,
aquela incredulidade de Sara, de já velha, não poder ter um filho, ela é trocada por uma alegria, por um riso, por um gozo de vida, de tão somente viver nesse lugar de dependência ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida de Sara e de Abraão, me permita ler com você o capítulo de número 22, a partir do verso 6. Diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quarto, nunca gere algo que para você seja maior do que o dono da promessa. Tem muita gente gerando uma promessa, mas quando Deus cumpre a promessa ela toma o lugar do dono da promessa. A questão de Deus não era com Isaque. A questão de Deus era porque Isaque estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não abre mão de estar no trono do nosso coração. Tudo. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Tudo que tenta tomar o lugar de Deus no nosso coração, Deus vai cortar. Deus vai pedir. Não gaste seu tempo gerando alguma coisa que vai tomar o lugar de quem te prometeu e cumpriu. Nada. Não tem um filho, não tem uma esposa, não tem um casamento, não tem um ministério, não tem um salário, não tem uma profissão, não tem nada que pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Não deixe. Não deixe. Tem muita gente perdendo Deus por causa do ministério, da vaidade. Tem muita mãe fria espiritualmente porque deixou de estar com Deus para estar apenas com o filho. Pastor, eu não quero fazer mais nada na igreja. Mas por quê? Porque eu tive
filho. Eu falei, mas que tem uma coisa? Eu tenho 4. Se quiser me ajudar, estamos juntos. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Não tem púlpito, não tem microfone, não tem ministério, não tem título, não tem cargo, não tem encargo. Não tem filho, não tem salário. Você pode ganhar um salário mínimo, ou você pode ganhar muito dinheiro. Nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Ele é o dono da promessa, e Ele é maior do que a promessa. Ele deve ser maior do que a promessa. Deus é maior do que Isaac. Deus é maior do que Abraão. Sempre foi, sempre será. Não deixe nada tomar o lugar de Deus no teu coração. Quantos entendem essa palavra nessa noite?